Salmo de número 78. Primeiro, é importante dizer que a mensagem de hoje faz parte de uma série de 10 e ela é a quinta. Então já teve um início, nós estamos no meio e haverá um fim. E o critério para selecionar essas 10 mensagens dessa série foi bem simples. Salmos que Jesus ou citou ou alguém relacionou a ele. Então, os 4 primeiros foram salmos que Jesus Cristo em algum momento citou. Então, ele conhecia o salmo. Mas esse aqui, de hoje, Jesus não citou diretamente, mas Mateus, que escreveu o Evangelho, ele relacionou o Salmo 78 à pessoa e ao método de comunicação de Jesus. Então tem uma variação aqui, mas está dentro da proposta da série. E alguém me perguntou, quando a gente estava preparando, a ordem do culto, a liturgia, os cânticos. Bem, eu tenho o título, mas a mensagem refere-se a quê? E aí foi uma pergunta que eu não estava preparado, porque a mensagem já estava pronta e alguém fez uma pergunta tão óbvia que me ajudou na objetividade. O Salmo 78, ele fala da providência de Deus. Mas lembramos da providência de Deus quando tudo ao redor está dizendo que não. Um sentimento de abandono, um sentimento de crise, e aí a gente lembra da providência de Deus. Então, o Salmo, ele fala que em tempo de crise, se nós olharmos as circunstâncias, a gente desespera, porque não há nenhum sinal que traga esperança. Então, é o seguinte, tempo de crise, eu busco algum sinal e não há sinal. E, portanto, é exatamente aqui que, se nós ficarmos restritos às circunstâncias, nós desanimamos. E não só desanimamos, nós desistimos, entregamos os pontos. O nome disso pode ser realismo, mas alguns espiritualizam, com palavras de ordens triunfalistas, como que, enfim, e tem vários bordões, tem vários slogans que nós cristãos, especificamente evangélicos, adoramos para gerar otimismo. Mas há uma diferença enorme entre esperança e otimismo. O Salmo não está falando de otimismo, o Salmo não tem palavras de otimismo, mas o Salmo fala de esperança. Em alguns momentos da vida, a nossa esperança vai ser alimentada pela lembrança, e não pelas circunstâncias, e não pelos sinais. Eu já fiz essa oração várias vezes: Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está comigo, vai agir, e não aconteceu nada, absolutamente nada. O que aumenta esse senso de abandono, o que aumenta, às vezes, eventualmente, a chateação, que a gente pode chamar de crise de fé. Mas veja, esse salmo vai no sentido oposto. Esse salmo fala de muitas crises, inclusive crise de fé, para logo a seguir falar: lembre do quê? Lembra das misericórdias, lembra da providência divina. Bem, no Salmo 78, Jesus, como eu disse, não o citou, mas Mateus o associou a Jesus, de uma forma muito específica. Jesus foi associado ao Salmo 78 por Mateus, não pelo conteúdo, mas pela forma. Mateus lembra de Jesus
e lembra do Salmo 78 ao observar a forma com que Jesus se comunicava. Ele ficou encantado com o modo com que Jesus Cristo se comunicava. E daí ele lembra do Salmo 78. Ainda a título de introdução, é importante a gente considerar que quando o Salmo 78 fala da providência de Deus e acena com esperança, pedindo para que a gente lembre, é mais ou menos o seguinte: lembra e vai. Lembrar para seguir, com uma observação muito especial. E depois dessa observação, eu entro efetivamente na mensagem. A observação é, para Mateus, a beleza não é como Jesus recitava o Salmo. Para Mateus, a beleza é como Jesus encarnou o Salmo. Ele viveu. Mais importante do que conhecer a poesia é se afeiçoar ao poeta. As circunstâncias em que a poesia foi feita. É disso que se trata o Salmo 78 e a referência que está no Evangelho de Mateus. Mas deixa eu compartilhar com vocês uma experiência pessoal que eu já contei N vezes aqui para vocês em outras circunstâncias. Quando nos casamos, a data do casamento foi marcada em função da viagem que estava programada. Havia o trato de uma bolsa de estudos na Europa, praticamente tudo certo, e, portanto, nós não fizemos enxoval. A ideia era, depois do casamento, pegar 2 malas e viajar. Ah, tá, não tinha enxoval, mas também não tinha trabalho formal. Terminado o tempo do seminário, era pegar as malas e desfrutar de uma bolsa de estudos de mestrado numa universidade europeia. E estava tudo praticamente certo. A data do casamento tinha essa referência, a viagem pós-casamento. Mas aí, os convites, eu juro para vocês que no século passado, quando a gente casava, a gente mandava um papel para a casa das pessoas, via correio, ou entregando em mãos, e o nome desse papel tinha de um lado o nome do noivo, do outro lado o nome da noiva, embaixo dos respectivos nomes, o nome dos pais, e tinha um verso bíblico convidando para a cerimônia, tal, e lá. Existia um negócio desse chamado convite de casamento, e era caro. Geralmente era um padrinho legal que te dava de presente, porque era caro. Mas assim, lá no século passado, os convites tinham sido enviados. A data, o local, tudo certo. E quando os convites já tinham sido enviados, eu recebi um telegrama. Na verdade, quem recebeu foi o pastor da igreja aqui à época, que me chamou ao escritório dele aqui ao lado, no mês de outubro. E aí ele me chamou. E ele leu o telegrama em inglês. E ele leu o telegrama dizendo, inesperadamente, a política da universidade é de restringir até eliminar bolsas para brasileiros, e a gente está focado em outros países da América Latina e África. E, portanto, a bolsa antes cogitada, ela foi negada. Há 2 possibilidades. Ou a gente volta ou a gente vai. E a gente foi. A gente casou. Sem enxoval, sem salário formal, e 2 universitários. Reabrimos lá as nossas matrículas e uma casa emprestada numa vila pequena e apertada em Cordovil. E logo depois,
da lua de mel em Guarapari, um luxo só. Ah, moleque, luxo só, Guarapari. A lua de mel também foi presente, foi tudo presente. E voltamos da lua de mel, e todas as nossas reservas terminaram em um mês. E vivíamos de amor. Não é lindo? Vivíamos de amor. Cheguei da faculdade à noite, depois de pegar carona no trem. Pegar carona no trem é mais ou menos o seguinte: você pede para o cara para entrar porque você não tem dinheiro de passagem, e aí ele permite porque você conta uma história triste e ele acredita na tua história. Foi isso que aconteceu. Eu voltei, cheguei, encontrei a Patrícia e ela me deu uma informação. Falou: acabou tudo, temos um pouco de arroz e um ovo. Aí eu fui tomar banho, voltei e entendi que tinha que assistir a cena de fritar um ovo. Quebrou a casca, jogou, e ele foi solene naquela... Eu lembro do ovo solene rodando naquela frigideira, e ele solene rodando na frigideira. Era um ovo de 2 gemas. 2 gemas. Aí eu recobrei o ânimo, olhei para o lado, eu acredito em sinais, e era o sinal de que não daria para desistir. 32 anos depois, Adélia Prado, poetisa mineira, aos 89 anos, publica o livro O Jardim das Oliveiras. E quando eu soube que Adélia Prado, aos 89, acabara de produzir mais um livro, eu corri à livraria na primeira semana, fui com meu filho buscar, e comprei, acho que no primeiro lote, assim, no susto, peguei o livro, e cheguei em casa, fui procurar o meu canto tranquilo, e num fôlego só, como um faminto, eu fui lendo e consumindo verso por verso, poesia por poesia. E em dado momento, eu lembro, na página 77, eu parei ofegante diante dos seguintes versos: o mais grave dos homens, se vir no prato um ovo de 2 gemas, ainda que de boca fechada, sorrirá. Aí eu parei e eu falei: mais do que conhecer a Adélia Prado, mais do que conhecer a beleza do verso, eu conheço a poesia porque eu experimentei, eu sei o que é. Então, não é apenas saber da poesia, é viver a poesia. Drummond disse isso a respeito de Vinícius, né? Que ele, Drummond, fazia poesia e Vinícius de Moraes vivia como poeta. Mas, guardadas as devidas proporções, o que está posto aqui é que uma coisa é conhecer o Salmo, outra coisa é experimentar o Salmo. Para Mateus, Jesus não era um erudito que citava de cabeça salmos. Para Mateus, Jesus encarnou a poesia que o salmista um dia citou. E isso faz toda a diferença. Deus, que se revela no comum do dia a dia, nas sutilezas dos espaços familiares. Deus, que na surpresa de fenômenos naturais se apresenta como Deus de perto e como não Deus de longe. É disso que se trata o recorte que faz Mateus pensando em Jesus enquanto encarnação da poesia dos salmos. Jesus não declamou salmos, Jesus viveu salmos. E aí, eu chego ao Salmo 78, os primeiros versos. Quem puder ler comigo? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos,
contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Os primeiros versos dizem assim: escutai, povo meu, a minha lei, e prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então, o pronunciamento de Deus que deve ser ouvido, o salmista está chamando a atenção. Há um pronunciamento de Deus que precisa ser ouvido. Aí eu me deparo com duas expressões que a gente não pode ignorar. As duas expressões é quando Deus fala assim: escuta, ou escutai-me, povo meu. E depois ele fala, minha lei. Então, é um Deus relacional. É um Deus que fala não de propriedade, mas ele fala de proximidade. Ele fala com aquele que é seu e que deve observar os seus conselhos, a sua lei. Logo depois, logo a seguir, após dizer, povo meu e minha lei, parece que destoa. Porque ele diz assim, Deus se revela de um modo absolutamente novo. Porque ele fala através de parábolas e enigmas. Ora, um Deus que quer um povo para si e que quer ser claro quanto à sua lei, está falando de parábolas e enigmas. Vou pular um pouco do que eu preparei aqui e já vou aos finalmentes. E indo para os finalmentes, eu digo o seguinte: esse Deus que quer se comunicar com o povo que é dele e que quer falar dos seus juízos, dos seus conselhos e revelar o seu caráter, ao falar através de parábolas e enigmas, ele requer da gente mais do que o juízo ou a razão. Não é necessariamente um Deus que revela a sua lei em tábuas, em que cada lei vem devidamente numerada. Na concepção do salmista, Deus está muito mais para o poeta do que para o legislador. E na concepção do salmista, para entender a voz desse Deus, além da sua razão, você vai precisar fazer uso das suas emoções. Não se escandalize da sua imaginação. Não se escandalize construir juntos sentidos ocultos. Existem sentidos ocultos. E para termos a revelação desse Deus que chama-nos de seus, desse Deus que fala dos seus juízos, esse Deus nos convoca a construir sentido. E, gente, na boa, não se constrói sentido apenas no livro, no texto, se constrói sentido na vida, na experiência. Mais do que ler a poesia de Adélia Prado, eu vivi a experiência e é inesquecível. Para Jesus, mais do que conhecer texto, é preciso ter vida, ter experiência. Isso é vital. Aqui neste salmo, a lei não seria escrita objetivamente nem numericamente, em tábuas, mas sugeridas em parábolas e enigmas. A fluidez do salmo no estilo parábola e enigma está mais para a poesia do que para o decálogo. A letra fria da lei, lembra? A propósito, tem uma curiosidade. Lembra quando Jesus revelou que ele não veio abolir a lei? Lembra quando as pessoas estavam meio que decepcionadas porque ele não era um mestre da lei ortodoxo? Lembra quando as pessoas ficaram incomodadas a maneira com que Jesus Cristo ensinava? Jesus Cristo escandalizou ouvintes porque ele era fluido. A maneira que ele falava das coisas de Deus eram coisas do cotidiano. Jesus conseguia ser profundo sendo simples. Jesus conseguia falar de coisas do cotidiano que eram conhecidas na vida
e as pessoas reconheciam que ele não é como os demais, que estão tão presos à letra, ao livro, são tão ortodoxos que não conseguem reconhecer a fluidez da vida. O que encanta Mateus é que ele não era como os demais, mas ele era profundo, sendo muito simples. A narrativa, então, da parábola sugere que os ouvintes precisavam ter alguma participação para construir o sentido. O forte destaque desse salmo de Asaf sobre o valor da memória. Aí, gente, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Posso contar uma coisa para vocês? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei assim, gente, eu vou deixar essa mensagem para um outro sábado, porque todo mundo vai pensar que eu estou falando com a Flávia e com o Vitor. E se eu te disser que 10 estavam relacionadas, e na ordem dos 10, essa é a quinta, e eu não fiz qualquer escolha aleatória, a não ser reproduzir. Eu tentei fugir, mas não consegui. Então, não é uma mensagem direcionada para a apresentação do Vicente, mas é uma mensagem para todos nós, inclusive para a apresentação do Vicente. Eu não preparei por causa da apresentação, mas por causa da apresentação, a mensagem está sendo pregada, não por minha escolha, não por forma aleatória, mas por essas poesias de Deus, né, que vai deixando as pistas quando a gente reconhece. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações a grandeza do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Aí, quando você chegar em casa e ler o salmo inteiro, é uma narrativa sobre as maravilhas de Deus na história, que estava sendo contado aos filhos, pelos pais, porque os pais dos pais contaram aos filhos, e os filhos contarão aos seus. É desse jeito. Mas aqui tem um ponto que para mim é fundamental. Fundamental. Numa imagem, os velhos que se assentam no chão para brincar com os seus netos. E quando contam histórias, essas histórias são muito bem recebidas pelos meninos e meninas. Não tem, assim, poucas coisas são tão bonitas como a gente vê, assim, diferentes gerações compartilhando de um momento, assim, de tanta intimidade, de tanta, enfim, de tanto pertencimento. Então é um privilégio, né? É um privilégio ver um avô, ver uma avó ou bisavó brincar com os seus netos e contar histórias. Mas a gente tem uma particularidade. Eu, pelo menos, eu não sei você. Uma coisa são as histórias. Essa semana não é só criancinha, não. Agora na quinta-feira eu fui lá na casa da minha mãe e fui tomar um café com ela. E fomos para a cozinha, sentamos, a minha irmã chegou, aí ficamos nós 3 à mesa tomando um café, e de repente ela começou a contar história, mas história de coisas vividas, histórias de experiências, e a gente ri. Em dado momento eu falei, mãe, eu já estou grande, não precisa exagerar, não precisa inventar, conta a história normal, porque parece um negócio tão fantasioso. É claro que era para tirá-la do lugar, né? Eu estava acreditando piamente no que ela dizia, mas era para, de certa forma, falar, cara, isso aconteceu mesmo. E eu já, sabe quantas vezes eu ouvi essa história? Inúmeras. Ela se repete. E cada vez que é contada, a gente confere sentidos novos. Uma coisa é contar as histórias dos livros, outra coisa é quando a gente conta às novas gerações a nossa história de vida. As maravilhas que o Senhor fez, os ovos com 2 gemas,
a providência de Deus ao longo da vida, a tristeza, a perda, a revolta, a ingratidão, a esperança, a superação, como foi estudar, os transtornos, contar tudo, não construir heróis, mas falar da nossa fragilidade, falar das nossas dúvidas. E talvez essa seja a nossa maior e melhor herança, da gente falar de um Deus que é vivo na nossa história, da gente falar do amor de Deus manifesto na nossa vida. E quando a gente conta, a gente que está diante de crises, a gente lembra, e a nossa memória nos abençoa. E eu fico que nem o profeta que disse: quero trazer à memória o que pode me dar esperança, porque o meu presente não tem nenhum sinal que me dê esperança, nada. Mas eu quero trazer à memória. E eles não combinaram, mas esse profeta chegou à mesma conclusão do salmista e de Jesus: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são a cada manhã. Eu não estou me fiando por vista, eu estou me fiando por experiência, a memória. O que nos contaram nossos pais. A memória constrói caráter, nos constitui enquanto pessoa, gera experiência, molda sensibilidades, aguça sentimentos. A memória, aguçada pela tradição oral, molda a cultura e funciona como mola propulsora para o futuro. Gente, neste lugar, exatamente neste ponto, encontramos o que a gente pode chamar de experiência mística. E experiência mística, muitos vão dizer assim: eu não explico, mas eu vivo. Paulo teve uma experiência mística, e Paulo era fluido na escrita, talvez o maior, o mais eloquente, o mais erudito dos escritores bíblicos, talvez. Mas Paulo teve uma experiência que ele não conseguiu narrar, e ele disse assim: gostaria de conseguir, mas eu vivi, eu sei o que é, mas eu não sei dizer, eu não consigo escrever. E ele fala de uma experiência com Deus, que foi transformadora. Tem experiências que a gente teve, e que a gente não vai conseguir dar conta de contar, porque elas são experiências tão fora. A propósito, ninguém que foi ao céu voltou para nos contar como é. Portanto, é intangível. Portanto, é uma experiência? Não, é uma esperança. É algo que a gente espera. É algo que a gente tem notas. E tudo que se fala a respeito são imagens, enigmas, figuras. Agora, existem experiências na nossa vida que são experiências tangíveis. Essas a gente precisa dar vazão. Essas a gente precisa contar. A gente precisa seguir adiante. Aí eu chego em Mateus capítulo 13, verso de número 35, e lá em Mateus capítulo 13, verso de número 35, diz assim, não, esse não, mais o outro, Ramiro, passa mais um pouquinho, aí, todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Gente, o que eu acho que é extraordinário, que é maravilhoso, é que quando a gente lê um texto assim, a gente acha que Jesus Cristo ia, enquanto profecia, ele seria aquele cara de fazer espetáculos momentosos, impressionantes. O próprio tentador tinha essa expectativa a respeito dele, né? No entanto, Jesus Cristo revelou a glória de Deus, coisas intangíveis, com fatos naturais, humanos, cotidiano. O capítulo que a gente vai ver aqui vai dizer o seguinte: era fácil a apreensão, porque era corriqueiro o que Jesus falava. Não era difícil, porque era prático. Era bonito, porque era simples.
não era grosseiro, porque era humano. Jesus não inventou conteúdo, Jesus tratou da forma. Ele disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la, mas ele fez isso de uma forma tão humana, tão fora da religião. Ele tocava corações e as pessoas diziam: ele não fala como os doutores da lei, ele fala como um dos nossos. Os ouvintes originais de Jesus traduziram perfeitamente o que estavam vendo, quando eles disseram assim, agora sim, Mateus 7, 29, as multidões estavam maravilhadas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como escribas. De onde vem a autoridade de Jesus? Da vida. Qual era a diferença? Uma coisa é citar poesia de cor, outra coisa é encarnar a poesia. Uma coisa é falar das profecias como mistério, outra coisa é concretizar a poesia ou a profecia. Seria apropriado, então, adaptarmos esse verso da seguinte forma: as multidões estavam maravilhadas, porque ele as ensinava como quem tem autenticidade. Não é só autoridade no sentido de ter poder, mas é autenticidade por ter vida, por ter experimentado. Só faz sentido para as próximas gerações a memória das coisas vividas e não a memória dos textos decorados. Jesus emprega não uma nova lei, mas um novo método didático. E o novo método didático é contar a história de vida. Quer ver? Você conhece cada coisa que eu vou falar. Mateus capítulo 13, antes desse texto. Eu li aqui o texto, né, a multidão ficou admirada, tal, porque tem autoridade. Mas por que a multidão ficou admirada? Porque Jesus Cristo contou algumas parábolas. E depois das parábolas, a multidão estava admirada. Bem, 13, Mateus, vou recuperar. Jesus contou a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Uma semente caiu aqui, outra semente caiu ali, enfim, você sabe do que se trata. Logo depois ele explica a parábola. Depois ele fala da parábola do joio. Alguém foi lá, tratou da terra, jogou semente, e um outro, na calada da noite, jogou joio. Você conhece essa parábola, Jesus contou nesse capítulo 13, está tudo no capítulo 13. Depois, a parábola do grão de mostarda. Bem, o que é grão de mostarda? Ele fala do tamanho da semente. A semente que é talvez a menor, se transforma depois em algo, né, expressivo em termos de tamanho. A parábola do fermento. O que é a parábola do fermento? Bem, todos nós sabemos. A massa, o que acontece, enfim, o tamanho, o volume. Por que Jesus fala por parábolas? Exatamente nesse momento, Mateus fala que Jesus Cristo se comunicava através de parábolas e enigmas. Aí Jesus continua no mesmo capítulo. Ele fala ainda da parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor e a parábola da rede. Acho que chega. Aí ele diz assim: agora vamos falar sobre o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante, e aí ele conta cada uma das parábolas. Ninguém poderia imaginar as coisas do céu, ou as coisas de Deus, as coisas inatingíveis. E Jesus Cristo conta a história do cotidiano que todo mundo conhecia e aproximava. O reino dos céus é semelhante. Jesus fala de realidades espirituais complexas, difíceis, utilizando imagens humanas, simples, do cotidiano. Olha só, gente, privilegiando atividades domésticas, quando ele fala de hortaliças e fermento. Privilegiando atividades agrícolas, quando ele fala de sementes, joio
e trigo, e privilegiando as questões pesqueiras, quando ele fala de mar, peixe, pérolas e rede. Jesus Cristo não era um profeta de gabinete. E Jesus Cristo não tinha cheiro de incenso de igreja. E Jesus Cristo não tinha trejeito de pastor evangélico. E Jesus Cristo não vestia batina de padre. E Jesus Cristo não tocava o sino da igreja. Não era proprietário da chave da entrada. Ele não estava muito preocupado com o fluxo dos que iam se convertendo e deveriam ser devidamente doutrinados. Jesus Cristo falava para pessoas comuns sobre coisas da vida e revelava a glória de Deus. Daí, associar o Salmo 78:2 torna-se óbvio para os observadores logo. Todas essas coisas disse Jesus às multidões, por parábolas, e por parábolas nada lhes dizia. Sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus capítulo 13, verso 35. Mateus, ao observar Jesus, lembra do Salmo 78, verso de número 2, e aplica a pessoa de Jesus. A força persuasiva de Jesus vinha da experiência e não da cátedra. A força persuasiva de Jesus, a eloquência de Jesus, vinha da experiência. Da experiência. E aí eu chego aos nossos dias, e assim termino essa mensagem. Parece às vezes, irmãos e irmãs, só parece, tá? Que esse Jesus anda muito impopular na instituição que a gente se habituou a chamar de igreja. Parece que a igreja é de Cristo, mas é impopular. Parece que Jesus Cristo destoa desse povo que ele chama de seu, e da lei que ele diz que é minha lei. Eu não sei se as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens têm tido tempo de se admirar com a vida dos irmãos, não pelo que eles dizem, nem pelo que eles leem, nem pelo que eles publicam, mas pelo que eles veem. Eu já disse várias vezes desse púlpito que uma das pessoas que mais marcou a minha vida foi um diácono fanho, que não teve filhos, que queria ser pastor, que queria ser missionário, mas a enfermidade da esposa não permitiu. E aqui nessa igreja, aqui nesse lugar, eu tive várias cenas de amor explícito a Cristo Jesus por aquele homem nada eloquente. Nada eloquente. Na verdade, humanamente falando, foi um fracassado. Ele vivia carregando caixas de folheto para distribuir. Ele não falava, mas ele escrevia folheto e entregava nos lugares aqui do centro da cidade, concorridos. Já no final da vida, ele comprou um horário na Rádio Saara, aqui no Saara, poste. E ele pegava o sermão que eu pregava, na minha primeira estada aqui como pastor, cortava fita cassete e botava lá no poste com uma música para falar do amor de Cristo, e naquela época, nessa área lotada. Apaixonado, era do dinheiro dele. Depois ele alugou na Rádio Relógio. Era ainda aquele tempo de pi, 18 horas, e era daquele tempo ainda, de minuto, né, ele alugou, ele sublocou, e ele botava lá. Era um apaixonado por Cristo, mas ele não tinha voz. Ele era fanho. Ele não tinha atrativos. Ele tinha um profundo amor. Enquanto eu falava, e era ao vivo, né, 5h30, 6 horas da manhã, nessa rádio, pago por ele, ele ficava no canto do estúdio, sentado assim, sabe, frágil, corcunda já de tanto carregar peso. Ele ficava ali orando. E quando a gente terminava às 6 horas, ele, lá no 22º andar, ele pedia para olhar a cidade. Aí ele fala: talvez a cidade durma, ninguém nos ouviu, ou talvez 1, 2 pessoas tenham nos ouvido, e vale a pena.
E quando eu, cansado de ser pastor, e quando eu, cansado da lida, anunciei do púlpito que estava tirando o ano sabático, estava saindo do ministério pastoral, ele saiu do lugar dele, nem deixou eu terminar, aos prantos ele dizia: não cala, meu filho, não cala, nunca cale, nunca cale. Um dia dos pais, eu desci do púlpito e o abracei e disse: meu pai já morreu e o senhor não teve filho, me adota, tio Pedro. E ele levou a sério e me adotou, me tomou como filho até os últimos dias. E quando eu saí da igreja, ele estava com câncer. E ele foi internado no hospital do Andaraí. Eu morava no Andaraí. Eu levei meses para visitá-lo, porque eu estava cansado. Mas eu tive um sonho numa noite. E eu acordei na manhã, me arrumei e fui ao hospital. E fui visitá-lo no CTI. E disseram que ele estava desacordado já há algum tempo, algumas semanas. Mas a enfermeira, quando me viu perplexo diante da figura dele, disse: fala, talvez ele te ouça. Fala, porque às vezes ele está ouvindo. E eu não tinha muito o que falar, mas eu comecei a passar a mão no cabelo dele grisalho e comecei a citar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Os olhos do tio Pedro se abriram. A lágrima caiu, os olhos verdes, bonitos, a lágrima caiu. E a parte em que eu falei: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele balbuciando disse: tu estarás conosco. Né? Ainda que eu ande pelo vale da... não temerei, porque o Senhor, como é que diz? Está conosco todos os dias. Ele balbuciou, ele não conseguiu falar, mas ele conseguiu abrir os olhos, ele conseguiu chorar, e ele conseguiu repetir que estava. E conforme eu tinha sonhado naquela noite, tio Pedro morreu horas depois dessa minha visita. Hoje tem o Pedro aqui, meu filho mais novo. E foi homenagem a tio Pedro. E o que eu digo às futuras gerações é: a maior herança é Cristo, frágil, simples, humano, não da religião, mas o Cristo que ama a gente e não instituição. O que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. E as melhores experiências não são as que estão no livro, são as que estão na vida. São as que estão na vida. E eu não estou dizendo para ele, mas estou dizendo para mim mesmo na memória: tio Pedro, eu continuo falando, e eu continuo insistindo em levar adiante. Deus não é um texto, mas é uma pessoa. Eduardo, no finalzinho lá do ministério na Memorial, cada um ao seu modo, não tio Pedro, mas o Geiel, também me abraçou e disse: não cala, pastor, continua. E alguém que durante 5 anos foi muito amigo, muito parceiro, e vê hoje aqui, vê o irmão, tudo idêntico, né? É uma santa e maravilhosa coincidência, né, de que a gente tem muitas experiências que a gente deve lembrar para seguir adiante. E quando eu contei a história do ovo, né, aí olhei para a Patrícia, vi a Patrícia ao lado da amiga de infância, e as histórias, e as superações, e a gente segue dando nome às coisas e colocando Cristo, né, no centro dessa história, como cuidador de todos nós. Amém.